Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Hoje gostaríamos de meditar brevemente a respeito do assunto do primeiro Papa, que é São Pedro, de acordo com a crença da Igreja Católica de 2000 anos. Hoje em dia, especialmente os evangélicos, os protestantes de forma geral, eles não acreditam nisso. Como temos hoje praticamente uma divisão meio a meio em termos de números de praticantes ou de adeptos dessas religiões, ambas são cristãs, ambas professam o mesmo Senhor, Jesus Cristo, porém a Igreja Católica com 1,3, 1,4 bilhão de membros e as igrejas evangélicas com 900 milhões de membros, eles são praticamente juntos, 1/4 da população da Terra atualmente, que acredita-se estar próxima de 8 bilhões de pessoas. Então 2 bilhões são cristãos. E mais os ortodoxos, né? Talvez mais ainda, que também são cristãos. Mas o ponto é, como podemos encontrar dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, as referências àquilo que a Santa Igreja Católica acredita como sendo a instituição do papado, do Papa, sendo o primeiro deles o apóstolo Pedro, São Pedro. Vamos ler hoje apenas 3 versículos da Bíblia, poucos versículos da Bíblia. Uma passagem em Mateus, capítulo 5, e depois 2 ou 3 passagens no Evangelho de São Lucas, no capítulo 5 também. Então, Mateus 5 e Lucas 5. Então, primeiro texto, Mateus capítulo 5, versículo 14. No famoso Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, Nosso Senhor diz assim, aqueles que o ouviam, entre eles os apóstolos e mais discípulos que o seguiam. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Então, quem já viajou um pouco e andou um pouco por quase qualquer região, que a pessoa está num vale e de repente ela começa a subir uma estrada, olha num monte para o lado esquerdo, ou direito ou para frente, vê uma montanha, ou vê uma cidade em cima de uma montanha. Não tem como esconder, é impossível de esconder. Então o que Nosso Senhor Jesus Cristo aqui está querendo dizer é: vocês que são meus seguidores, vocês que são o meu corpo, a minha igreja, vocês são a luz do mundo. Vocês precisam iluminar esse mundo das trevas. Então não se pode esconder vocês. Vocês são aquela cidade na montanha. Muito bem. Então Nosso Senhor Jesus Cristo comparou a sua igreja a uma cidade construída em uma montanha, visível a todas as pessoas. Claramente, uma cidade precisa ter um prefeito, um estado precisa ter um governador, um país precisa ter um presidente, a igreja precisa ter um chefe. O seu fundador é Nosso Senhor Jesus Cristo, o seu chefe supremo, superior é Ele. Mas Ele deixou também um representante seu, um vigário, um pontífice. O que é um pontífice? É alguém que liga, é uma ponte, né? Pontífice, liga o céu à terra. Então, quando Nosso Senhor Jesus disse, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, o que vocês desligarem na terra será desligado nos céus, Jesus estava lhe dando poder ao chefe da igreja para ligar e desligar. Isso está claramente descrito nos evangelhos. São Mateus capítulo 16. Mas vamos aqui passar para São Lucas capítulo 5. É uma passagem muito interessante. Às vezes, lendo os evangelhos de forma rápida,
nós não paramos para pensar na profundidade daquele texto, daquela passagem, daquele evangelho. Por que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, inspirou o médico amado São Lucas a colocar esta passagem em São Lucas capítulo 5, a respeito da pesca milagrosa no lago de Genezaré, na Galileia? Por que essa passagem está ali? Os evangélicos, de forma geral, pensam assim, para mostrar que nosso Senhor Jesus Cristo tinha poderes especiais. De fato, um dos motivos é esse, mas tem muito mais por trás, muito mais. E que com uma leitura, às vezes, rápida e sem profundidade, nós deixamos passar os detalhes principais. Então, lendo o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, iniciando no versículo 1, encontramos o seguinte: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Imagina a quantidade de pessoas que tinha ali. As pessoas estavam comprimidas, umas encostadas nas outras, todo mundo desesperado, querendo ouvir aquilo. Por quê? Eles sabiam, eles entendiam que era a palavra de Deus. Era o próprio Verbo encarnado falando. Versículo 2. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, nosso Senhor Jesus Cristo subiu a uma das barcas. Então tinham duas barcas. Ele subiu em uma delas. De quem era a barca que ele subiu? Simão Pedro. A barca de Simão, a barca de Pedro. E pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Olha a pedagogia divina. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu a barca de Simão Pedro para dela ensinar o povo. Ou seja, o ensinamento de Deus, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, passa pela barca de São Pedro, que é a Igreja Católica, e chega aos homens, chega ao povo. O versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão. Bom, até aqui no versículo 3, parece que mais uma dos ensinamentos de Jesus, mais uma das suas palavras tão importantes. Ótimo. Só que o versículo 4, ele é muito enigmático. E a pessoa, se não entende isso aqui, fica difícil. Olha só, quando acabou de falar, nosso Senhor Jesus Cristo disse a Simão, versículo 4, Lucas 5, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha o que nosso Senhor está pedindo para os pescadores. Simão Pedro era pescador, a profissão dele era essa, ele sabia o que ele estava fazendo. João, Tiago, Pedro, André, eram todos pescadores, era a profissão deles há anos e anos e anos. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas então chega o bom mestre e dá essa estranha ordem, muito estranha. Tão estranha que olha a reação de Simão Pedro, no versículo 5. Simão respondeu-lhe, mestre, bom mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Porque o pescador sabe, o pescador de profissão sabe que ele pesca à noite. É à noite que ele pesca. É à noite que dá peixe. Não é de dia. No meio do dia. Não dá peixe de dia, é à noite. Então, olha só. Jesus está falando para Pedro, Pedro, filho, nós estamos aqui de dia, vai pescar. Pedro fala, mas Senhor, à noite que é quando dá peixe, nós homens não pescamos nada. Agora o Senhor está mandando a gente ir de dia. Que loucura é essa? Que ordem estranha é essa? Bom,
Mas Simão já num processo de conversão, ele já estava mais aberto à palavra de Deus, a Jesus. Ele diz assim, mas, então, olha, é de noite que pesca. Nós passamos a noite inteira, não pescamos nada. Mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Ou seja, se o Senhor está falando, eu vou obedecer, mas não é o certo, não é o que a gente está acostumado a ver. Aí o versículo 6 diz, feito isto, o evangelho muda tão rápido as coisas, né? A gente às vezes não consegue imaginar. Pensa na situação, pescadores no mar, os seus barcos, o trabalho envolvido, diz que eles estavam consertando as redes. Horas e horas se passaram, aí Nosso Senhor ensinou da barca de Pedro. Depois de terminar o seu ensino, ele deu aquela ordem. Pedro estranhou, mas obedeceu. Mas olha o resultado, olha o que aconteceu. Apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Pescar de dia. Algo totalmente contra as regras da pescaria. Mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, e dá certo. Então esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o relato de São Lucas continua. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Ou seja, era tanto peixe que as duas barcas iam afundar. Olha a reação de Simão Pedro, o primeiro Papa. Vendo isso, olha essa cena, né? Vendo isso, passaram a noite inteira, não pescaram nada, 2 barcas. Aí Nosso Senhor dá aquela ordem estranha, eles obedecem e pescam tanta coisa. Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou, é um pobre pecador, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, Simão entendeu ali que Nosso Senhor era tão elevado, ele era tão grande, ele era tão maravilhoso, que como ele, uma pessoa pequena, pecadora, cheia de falhas, poderia se aproximar de Cristo? Não, não poderia. Mas Nosso Senhor desceu à terra, o Verbo de Deus se encarnou, a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Filho único de seu Pai. Então, o relato continua. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Como é que um pescador fica assombrado por pescar? É a profissão dele, ele faz isso todo dia. Mas ele ficou assombrado. O que é uma pessoa assombrada? Olha essa palavra, assombrado. Pedro ficou assombrado, ele falou, meu Deus do céu, o que é isso? Imagina, é como se estivesse vendo uma alma, um fantasma, algo de outro mundo, uma coisa fora do normal, fora do comum. É algo sobrenatural, por isso que diz que é a pesca milagrosa. Foi um milagre que Jesus fez ali, foi um milagre altíssimo. E olha que interessante o versículo 10. O mesmo acontecerá a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também eram pescadores. Em São João diz que eles tinham uma empresa de pesca, eles não eram simples pescadores, vamos dizer, sozinhos, pegavam o barquinho. Não, eles tinham uma empresa, tinham várias pessoas, tinham pessoas que trabalhavam para eles. Então Zebedeu, que era o pai de Tiago e de João, tinha uma empresa de pesca. E eles sabiam o que eles estavam fazendo, eram pescadores, era a profissão deles, que eram companheiros de Simão Pedro. Então Jesus disse a quem? Não a Tiago, nem a João, nem a André, nem aos outros apóstolos. Jesus disse a quem? A Simão.
a Pedro, ao primeiro Papa. Jesus disse assim no versículo 10, não tenhais medo, não temas, meu filho. Doravante serás pescador de homens, pescarás homens. Então, aqui está a pedagogia divina. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele usa esse evangelho para nos ensinar lições muitíssimo importantes. Primeiro, ele escolhe a barca de Pedro. Tinha duas, ele escolheu a de Pedro. É a Igreja Católica, é São Pedro, o primeiro Papa. É dali que Jesus ensina. Não adianta querer procurar o ensino de Jesus em qualquer seita protestante, evangélica, em qualquer outra religião. Não vai encontrar. O ensino de nosso Senhor Jesus Cristo está na Igreja Católica, de 2000 anos, que ele mesmo fundou, sob São Pedro, Mateus 16. Então, esse ensinamento é muito importante. Nós precisamos aceitar, precisamos ser humildes, precisamos nos curvar diante desta verdade, deste fato, desta realidade. Se aquilo que nós acreditamos não é a realidade, o que nós acreditamos não vai mudar a realidade. A realidade vai continuar sendo essa, a mesma. Que nosso Senhor Jesus Cristo tem uma igreja, que é a Igreja Católica de 2000 anos, que ela foi escolhida por ele para continuar a sua obra. São Paulo diz, Cristo é a cabeça, a igreja são os membros. Então nós somos os membros, nós somos a igreja. Então, para fazermos parte da cabeça, temos que estar dentro da igreja. E qual é a igreja de 2000 anos? É a Igreja Católica. Não existe outra. A igreja protestante mais antiga foi fundada em 1517 por Martinho Lutero, a Igreja Luterana. Então, 1517. Nós estamos em 2022. É uma igreja que tem 505 anos. Excelente, é muito antiga, é uma igreja muito antiga, respeitada. Igreja Luterana. Depois veio a Calvinista, depois veio a Presbiteriana, a Batista, a Adventista, a Reformada e tantas outras. Tem até uma que é mais antiga ainda, que é por volta do ano 1000, que é a Igreja Ortodoxa Oriental, que praticamente tem as mesmas crenças da Igreja Católica, só não reconhece o Papa como o seu líder. Eles têm o patriarca deles, da Igreja Oriental. A Igreja Russa tem, a Igreja Grega e outras. Cada uma tem o seu patriarca. E por um detalhe pequeno, envolvendo a Santíssima Trindade. Por que aconteceu o grande cisma do Oriente? No ano 1056, se eu não me engano. Porque a Igreja Católica sempre ensinou que, na Santíssima Trindade, Deus Pai gera o Filho, que é gerado, e que na correspondência do amor, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Então a Santíssima Trindade é assim. Deus Pai gera, Deus Filho é gerado, e do amor dos dois procede o Espírito Santo. Essa é a palavra correta, procede. Para a Igreja Ortodoxa Oriental, Deus Pai é uma espécie de arianismo um pouco disfarçado. Deus Pai gera Deus Filho e Deus Pai gera também o Espírito Santo. Na Igreja Católica não. Deus Pai gera Deus Filho e dos dois procede o Espírito Santo. No caso da Igreja Ortodoxa, eles acreditam que o Espírito Santo procede apenas do Pai. É uma espécie de arianismo, porque quer, de alguma forma, tirar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus feito homem. É Deus feito homem. Isso é claramente descrito nas Escrituras, no Novo Testamento. Então, quando paramos para analisar todas essas
nuances, essas questões a respeito da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós ficamos muito iluminados, muito abençoados, porque entendemos que Deus tem o seu modo de agir. Nós precisamos nos moldar aos modos de Deus. Não é Deus que tem que se moldar às nossas vontades. Não é. Nós, como seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, precisamos nos moldar aos modos de Deus. E qual foi o modo de Deus agir, se revelar à humanidade? Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem no ventre puríssimo e santíssimo da Virgem Maria, se sujeitou a um pai humano, a São José, ao grande São José, o maior dos santos católicos, e a Santíssima Virgem Maria. Foi assim que Deus quis agir. E Deus quis usar os seus apóstolos, que ensinaram outros homens, que ensinaram outros, que ensinaram outros, e assim se passaram várias gerações, séculos, até que lá por volta do ano 500 começou a se definir o cânon da Bíblia, quais livros vão ser aceitos, quais não vão. Até hoje tem controvérsia a respeito disso. Por que o livro de Enoque, por exemplo, não está na Bíblia? Por que as cartas de Inácio de Antioquia não estão na Bíblia? As cartas de Barnabé, ou o Evangelho de Tomé, enfim, tem muitos escritos cristãos. Mas a igreja decidiu que são esses aqui. E fim de papo, a igreja decidiu e acabou, porque é o corpo de Cristo. Cristo disse que agiria por meio dos seus representantes. Ele deixaria os seus representantes para decidirem as coisas por ele. Foi isso que ele disse, foi isso que ele ensinou o tempo todo. Então, cabe a nós termos humildade e aceitar que nosso Senhor tem a sua igreja una, santa, católica e apostólica, romana. E nós precisamos aderir a ela. Nosso Senhor deixou aí todos os meios para a nossa salvação. Precisamos fazer bom uso deles. E que nosso Senhor nos ajude para abrirmos as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento, termos humildade para aceitar a sua vontade. É o que rezamos sempre no Pai Nosso. Que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.